seja bem-vindo ao programa Considerações, agora de cara nova. Sou Isabela Santos e a partir de hoje estarei com você. E para começar, vamos falar sobre crimes praticados por adolescentes, casos que tiveram grande repercussão na mídia, como o Maníaco da Cruz de Rio Brilhante e o jovem de 15 anos que assassinou o casal de irmãos das Moreninhas em Campo Grande. Também vamos falar com a delegada Maria de Lourdes, que já está no estúdio nos aguardando. Mas antes, vamos rever quais são esses casos? O que leva o adolescente que está começando a viver a cometer crimes tão bárbaros? Hoje vamos relembrar 2 casos que deixaram a população de Mato Grosso do Sul chocada. Em 2008, o Maníaco da Cruz assassinou brutalmente 3 mulheres. Escolhia as vítimas depois de julgá-las impuras. O homicídio aconteceu na cidade de Rio Brilhante, interior de Mato Grosso do Sul. Outro caso que deixou a população abalada foi o adolescente de 15 anos que assassinou a tiros o casal de irmãos Rodrigo e Valquíria. O assassino era irmão adotivo das vítimas. O caso aconteceu no dia 7 de abril de 2012 na Vila Moreninha, em Campo Grande. Nos noticiários e jornais é possível ver cada vez mais histórias de jovens envolvidos na criminalidade no país. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, houve um aumento de 7% no envolvimento de adolescentes entre 12 e 17 anos com o crime. Adolescentes envolvidos na criminalidade é assunto hoje no programa Considerações. Esses 2 casos chocaram bastante a população pelo requinte de crueldade. E no próximo bloco a gente conversa com a delegada Maria de Lourdes. Não saia daí, voltamos já. A mesa diretora da Assembleia é responsável pelo andamento dos trabalhos legislativos da Casa de Leis. A eleição dos membros é feita por votação nominal e aberta, considerando-se eleita a chapa ou candidato avulso que obtiver a maioria absoluta dos votos. Os eleitos cumprem um mandato de 2 anos, permitida a reeleição. A cédula única a ser elaborada pela consultoria técnica jurídica deverá conter todas as chapas e nomes registrados, antecedidos da indicação do cargo a que concorrem. Nessa folha de votação, ele assinala o nome daqueles que concorrem, que são da sua preferência, é óbvio, para a mesa diretora. Essa folha de votação, ele assina. Então, quando é chamado para exercitar o seu voto, o que ele faz? Ele vai lá na frente, lê aquilo que ele escreveu, diz, para presidente eu voto em fulano, primeiro vice ciclano, etc, etc, e assina. E terminada a sua leitura, ele entrega à mesa diretora esse documento que fica arquivado na casa. Em caso de empate para qualquer cargo, será considerado eleito o candidato mais idoso. A eleição da mesa diretora acontece na primeira e na antepenúltima sessão ordinária da 2ª sessão legislativa. A cada 2 anos, a mesa diretora é renovada, certo? Então, dentro de uma legislatura que tem 4 anos, nós temos 2 eleições da mesa diretora. A primeira eleição é para a 1ª e 2ª sessão legislativa. Essa é feita no dia 1º de fevereiro, ou seja, no dia em que os deputados tomam posse, eles já escolhem a mesa diretora. E a 2ª eleição é feita na final da 2ª legislatura, que é para a 3ª e 4ª legislatura. A mesa diretora é composta pela presidência e 1ª e 2ª secretaria, que além de conduzir os trabalhos legislativos, compete os serviços administrativos e ordenação de despesas. É substituto imediato do presidente o 1º vice-presidente. Na ausência do presidente, do 1º e 2º vice-presidente, substituem-nos na presidência o 3º vice-presidente e os secretários. Os membros da mesa não podem fazer parte de qualquer comissão permanente ou especial. Apenas os vice-presidentes e o 3º secretário podem pertencer às comissões. E agora, de volta com o 2º bloco do programa Considerações, quem está aqui na sala de entrevista é a delegada Maria de Lourdes, que esteve à frente da DEAG, Delegacia Especializada em Infância e Adolescência, por 8 anos.
Seja bem-vinda, delegada. Obrigada, principalmente pela oportunidade de estar aqui hoje e estamos à disposição. Delegada, a gente mostrou no primeiro bloco 2 casos que tiveram grande repercussão na mídia. O caso do maníaco da Cruz, de Rio Brilhante, e o jovem de 15 anos que assassinou a tiro o casal de irmãos. Como foi essa experiência de trabalhar com esses 2 casos? O caso Maníaco da Cruz, que ocorreram 3 mortes na cidade de Rio Brilhante, foram crimes que vinham ocorrendo naquela cidade, que apavorava toda a comunidade, mas a população, o próprio meio, imaginavam que seriam pessoas ou usineiros que estivessem praticando aqueles crimes ou pessoas de fora da cidade. Contudo, nós fomos designados, eu fui designada como equipe de policiais para se deslocar àquela cidade após as 3 mortes ocorridas, a última da Grace Kelly, uma criança, praticamente 13 anos de idade. E em volta daquela população, já investigando, sem aparecer como policiais e tudo mais, eu tinha plena certeza que o autor daqueles crimes... Era adolescente? Não, pelo contrário, eu tinha certeza absoluta que ele não era pessoa de fora e muito menos usineiro, usuário de drogas ou álcool, como todos pensavam na ocasião. Mas também jamais pensava tratar-se de um adolescente. Eu imaginava que fosse um homem já formado, adulto, e não um adolescente. E a investigação foi bastante complicada realmente, porque nós não tínhamos um fio, um começo, nada. Mas o êxito foi muito grande na cidade, principalmente quando você se interage com a população. Você é capaz ali de eliminar hipóteses e construir novos paradigmas de investigações. Até mesmo porque parou na 3ª vítima. Poderiam ter sido muito mais vítimas se não tivesse chegado até ele, né? Isso é fato. Ele chegaria a muitas outras vítimas, porque ele já tinha outras mortes planejadas. Porém, é bom ressaltar que o Maníaco da Cruz é uma pessoa psicopata. Então, a vontade de matar, que era ali, que chegava nele a qualquer momento, que fazia com que ele ia atrás de suas vítimas. Alguma não, ele já planejava matar realmente, porque ele não gostava por outro fator qualquer. Mas ele ia matar várias pessoas. E para minha surpresa, realmente, tratava-se de um jovem de apenas 16 anos de idade. E no momento da abordagem, ele estava justamente vestido de um pijama, porque nós abordamos aquela residência de madrugada, até mesmo para a garantia física dele em ser retirado daquela cidade. Eu não poderia fazer jamais a apreensão, a prisão daquele autor durante o dia, porque corria risco, inclusive, de morte, né? Ele foi pego como uma pessoa totalmente indefesa, uma pessoa que não faria mal a ninguém. No primeiro momento ele negou todas as mortes, mas posteriormente ele acabou por confessar e acabamos inclusive dentro do próprio quarto dele localizando todos os objetos, toda a faca, canivete e as próprias roupas e pertences da vítima. Uma pessoa fria bastante e que não demonstrava amor por ninguém. Hoje ele está na UNEI. Ele continua internado na UNEI? Sim, continua internado na UNEI de Ponta Porã. Aliás, é até um conflito o porquê ainda ele está internado, porque já se passaram 19 anos. Isso, ele foi apreendido aos 16 anos de idade e se ele continuasse em liberdade, ele hoje estaria praticando vários outros delitos, ou muitas outras mortes teriam ocorrido, contudo já se passaram mais de 3 anos que ele está internado na UNEI. A lei não permite, o Estatuto da Criança e do Adolescente não permite, em hipótese alguma, mas há uma decisão judicial que ele precisa ser tratado. Não ele tem condições precisa de ser liberado para conviver na sociedade? Não, ele precisa ser encaminhado para uma clínica psiquiátrica, porque ele não tem condições do convívio social. Ele representa um perigo se ele estiver solto às ruas. Agora, falando do outro caso, do jovem de 15 anos que assassinou a tiro os irmãos, o casal de irmãos, né, a Valquíria e o Rodrigo, nas Moreninhas, aqui em Campo Grande. Como foi também desvendar esse caso? Então, desse jovem, eu acredito muito que ele tem um perfil psicopata também, porque eu mesma que fiz o interrogatório dele, ele matou os 2 irmãos friamente, ele esperou, ele viu os irmãos morrendo. Um dos irmãos, inclusive, chegou a dizer a ele, se você me ama realmente, larga essa arma e chama a fulana, que era a namorada do que estava morrendo. Ele simplesmente ali olhando o irmão morrer, começou a subtrair os objetos pessoais dele, do próprio irmão, roupas, perfume. Então, ele vendo ali o irmão morrer realmente. E no interrogatório, ele demonstrava também total frieza. É como se aquelas mortes ocorridas
para ele não significava nada. É como se tivesse matado um próprio inseto. Então, ele, ao mesmo tempo que ele falava que ele gostava do irmão, porque o irmão fazia tudo por ele, a irmã também, ele não sentia amor algum. E te chocou muito como cidadã, como mulher? Eram pessoas muito jovens também que morreram, né? Então, você pensa o seguinte, por um outro lado, enquanto ser humano. Esse casal que morreu, os próprios irmãos do autor, eles davam tudo para ele. Eles deixavam, às vezes, coisas dele para dar aos irmãos, assim como os pais. E, no entanto, ele foi lá e tirou a vida dessas pessoas com a total frieza. Sem contar que os pais, ele era filho praticamente adotivo, porque ele foi pego na maternidade, foi registrado como se filho fosse, no entanto não era. Foi criado como filho realmente. Tudo que os irmãos tinham, ele tinha a mais. Diferente dos adultos, os jovens, os adolescentes, eles levam um certo tempo para assumir o crime ou não? Eles aguentam aquela pressão que, né, quem é maior de idade aguenta ou eles assumem rapidamente o que cometeu o homicídio, o delito, enfim? Eu costumo dizer que o jovem adolescente, você tem que saber trabalhar e falar a linguagem dele. Não adianta você falar para ele, você é um criminoso, você é um estuprador, você é um homicida. Você tem que entrar no mundo dele. E quando você consegue entrar nesse mundo dele, fica mais fácil dialogar e fica muito mais fácil interrogar. Ele fala naturalmente o que ele fez. O maior de idade, não. Ele já tem bastante dificuldade, ele prefere guardar, ele prefere até, em último caso, negar o crime praticado. O adolescente, você pode perceber quando ele pratica casos gravíssimos, crimes gravíssimos, com maior de idade, o fato do adolescente ter participado é um risco para o maior de idade, o criminoso. Por quê? Se você souber interrogá-lo, falar o mesmo linguajar dele, a facilidade é muito grande dele chegar a contar toda a história praticada, todo o crime praticado, inclusive identificar o maior de idade para a própria polícia. Falando em maior de idade, você é a favor da redução da maioridade penal? De forma alguma. Eu acredito assim que o Estatuto da Criança e Adolescente já completou seus 22 anos de existência, está passando a hora de ser revisto realmente, alterados alguns artigos, mudado alguns artigos, mas a maioridade penal jamais. Por quê? O que adianta você reduzir a idade hoje de um adolescente responder pelos atos infracionais criminalmente aos 16 anos de idade e não aos 18 anos? Isso vai resolver a problemática da violência? De forma alguma. Pelo contrário, eles vão começar a praticar seus delitos com a idade mais reduzida. Ou seja, hoje em dia a faixa etária da praticidade dele nas práticas delituosas está entre 12 aos 16 anos de idade. Essa idade reduziria, eles estariam praticando delito aos 9 anos de idade. Sem contar que todos nós sabemos que o sistema prisional, hoje ele não resolve o problema de ninguém. Você acredita que esses adolescentes que se encontram hoje em várias UNEIs, eles conseguem sair de lá reabilitados? A UNEI trabalhando sozinha, não. Tem que haver, e hoje há uma lei federal, que obriga, inclusive, a participação dos familiares enquanto esse adolescente está cumprindo a sua medida socioeducativa na UNEI. O ideal é que toda a família se faça presente e não permita jamais que os filhos entrem em uma UNEI, não pratique seus atos infracionais. Esse é o caminho. Porque dentro da UNEI, ele estará convivendo com outros adolescentes, inclusive aqueles que praticaram delitos, por vezes, muito mais graves e já são especialistas no mundo da criminalidade, no mundo dos atos infracionais, e que ali poderá passar, inclusive, a sua especialidade àquele adolescente. Por isso que a família sempre deve e tem que estar presente. Falando em UNEI, existe alguma lei que você acredita que o governo poderia criar, que se poderia criar para que resolvesse, diminuísse a criminalidade entre os adolescentes? Eu acredito assim, é um tema bastante polêmico, inclusive, que os adolescentes precisam ter oportunidade e ocupação. Porque o mundo de 22 anos atrás não é o mundo de hoje. Hoje tudo mudou, hoje nós temos redes sociais, nós temos vários outros fatores que não tínhamos há 22 anos atrás. A lei não progrediu em relação aos adolescentes que caminharam esse tempo todo. Eu acredito que a oportunidade de ocupação seria oportunizar o jovem hoje a trabalhar mais cedo. Lógico, sem prejudicar a escola
e sem prejudicar a vida dele social. Aquele que quisesse trabalhar, independente da classe social que ocupa, ele quer ter a vida dele e ele tem esse direito. Mas a lei proíbe, ele só pode trabalhar em regime seletista aos 16 anos completos e em regime de aprendiz aos 14 anos de idade. Mas como aprendiz hoje, nós não temos como oportunizar todos os jovens a trabalhar. E acaba ficando volúvel aí as drogas, né? Você tinha me dito que cerca de 80% dos casos de crime envolvendo adolescentes, eles estão envolvidos com entorpecentes. Hoje nós podemos afirmar que na capital, principalmente em todo o Brasil, grande parte desses adolescentes que são apreendidos, 80% a 90%, eles têm envolvimento com as drogas, principalmente no vício das drogas, no uso das drogas. Então eles são dependentes, eles começam com os pequenos furtos e vão até os delitos maiores, como homicídio, assalto à mão armada e outros. Por isso que eu sempre digo, se oportunizar a eles, sem prejudicar a escola, dando a eles a oportunidade de trabalhar realmente, de ter a sua vida, de ganhar aquele dinheiro, de fazer com aquele dinheiro lícito, legal, tudo o que eles querem, eles não vão estar nas ruas praticando delitos. Vão estar nas escolas e também se ocupando. E é um trabalho legal. Agora, o pior é eles trabalharem para os traficantes, um trabalho ilegal, criminoso, e aí todo mundo fazer realmente vista grossa. Quero agradecer sua presença hoje aqui no programa Considerações. Nosso bate-papo foi bastante produtivo. Quero agradecer em nome de toda a produção. Eu que agradeço, principalmente em nome da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, e gostaria de contar com a colaboração de toda a imprensa, toda a sociedade de uma forma geral, principalmente na nova unidade policial que estou ocupando, estou assumindo, que é a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículo, DEFURV, e espero contar com a colaboração de todos. Muito obrigada. E para você que assistiu o programa de hoje, espero que vocês tenham gostado. O próximo assunto do Considerações da semana que vem vai ser sobre doenças de pele. Você não pode perder. Até lá!